Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do professor José Wilson e agradecer o espaço. Eu acho muito rico esse aprendizado de hoje, porque vejam só, essa intersetorialidade, não só intersetorial institucional, vai muito mais além do que isso. É uma intersetorial de ideias. E é sobre isso que eu quero centrar minha fala, com relação às políticas públicas voltadas para o apoio ao professor, que trabalha no chão da escola, aquele que vai à luta, aquele que levanta a bandeira, que, olha que interessante, estamos falando sobre inclusão, e veja como é central e importante o papel do professor. Mas antes de iniciar de fato, quero contar um caso de uma experiência não tão interessante que eu vivi durante esses 10 anos de docência. Eu trabalho com projetos, todo mundo que me conhece trabalha com projetos pedagógicos no chão da escola, no Maria Dias, eu atuo lá. Hoje eu faço mestrado em estudos linguísticos e a minha pesquisa, ela gira em torno da questão do discurso de ódio contra o professor, as redes sociais, principalmente agora, né, em época de pandemia. Na escola desenvolvi 4 projetos, juntamente com meus alunos e meus colegas de trabalho, e quero falar de um que para mim é mais essencial, que é o Vamos Conversar, que hoje tornou-se uma política pública do município de Paripiranga, de autoria do nosso colega J. Leal. E que esse programa, ele vem assim, firmar e fomentar as políticas públicas que devem ser desenvolvidas nessa área. Então, em 2017, eu fui para um evento muito grandioso, no sentido de ideias, no sentido de políticas educacionais, apresentar esse mesmo projeto. E lá tinha um spoiler, antes de anunciar quem era o vencedor, os 3 vencedores, dos 6 que tinham lá, aí teve um spoiler, né, e apresentou, a gente passava as imagens, as nossas ideias, como que foi desenvolvido. E quando a gente desceu para o coffee break, me procurou uma senhora lá e elogiou o trabalho, o projeto, e falou assim, você é de onde? Eu disse, sou de Paripiranga, Bahia. Aí ela falou, Nordeste, né? Eu digo, sim. Olha que legal, o Nordeste tem coisa boa, né? E aquilo, naquele momento, eu não entendi que era um xenofobismo. Quando eu retornei para o hotel, que eu estava só no sentido de ser só eu daqui, que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu comecei a entender que aquilo era um xenofobismo, porque eu era do Nordeste, então eu não estava sendo incluso naquele sistema autoritário, vamos dizer assim, de colocar para baixo as ideias que venham do Nordeste. Mas eu fiquei muito tranquilo, depois falei com um colega sobre isso. Então, não foi só o primeiro desafio que eu encontrei, esse foi o mais acentuado, mais que me deixou um pouco desestabilizado emocionalmente. Mas tiveram outros que foram pequenos. Mas vejam só, vamos retornar agora para a questão da temática. Política de inclusão no chão da escola, possibilidade de desafio para apoio ao professor. Eu trouxe aqui para vocês um recorte de uma entrevista, de uma pesquisa do Nova Escola, da revista Nova Escola. E o que me chamou a atenção foram que quase 70% dos entrevistados, professores, relataram que a violência nas escolas está maior após a retomada presencial das aulas. E nessa pesquisa, nessa amostra, quase 80% trabalham em escolas com histórico de violência, escola de periferia, escola do campo, foram mínimas escolas que professores foram entrevistados, e eles tiveram esses desafios enfrentados por questão da pandemia. Por que eu trago esse relato que eu passei e trago a questão desse recorte dessa entrevista? Porque vejam só, falar de inclusão é falar de possibilidades, é falar de oferecimento de apoio. Eu acredito que os professores, nesse retorno presencial, e a pesquisa mostra isso, eu trago verdades cientificamente, eles precisam muito de apoio. Voltar para a sala de aula sem uma estrutura emocional bem trabalhada, bem apoiada,
Não adianta, porque investir no professor é multiplicar futuro na aprendizagem. Então não adianta a gente levar o professor para a sala de aula sem estar cuidado, porque a gente precisa de cuidar de quem vai cuidar. E voltando à pesquisa, aí vejam só, para os educadores, quais as razões para a violência na retomada? E aí foram validadas 3.541 respostas, aumento de doenças psicológicas por conta do isolamento, influência negativa dos familiares em virtude da vulnerabilidade que eles vivem. E eu estava conversando com a professora Érica sobre a questão da vulnerabilidade, e vejam só, na minha pesquisa, não terminei ainda, já percebi que o professor, hoje ele está nos grupos minoritarizados. Hoje ele é uma minoria, embora antes a gente não viu o professor na minoria. Se chamasse que o professor estava na minoria, até a mesma classe rejeitava, refutava essa ideia. Mas hoje ele é uma minoria. Outra situação que eu estou detectando na minha pesquisa é a questão do romantismo na profissão professor. Minha gente, precisamos quebrar esse estigma. Professor é como qualquer uma outra profissão. Professor trabalha com amor. Ele não trabalha por amor. Porque se ele trabalhasse por amor, ele poderia abdicar do seu salário. E isso é romantismo. Esses dias eu vi na internet que uma professora foi para uma praia e usou um biquíni e foi cancelada nas redes sociais. Isso é romantismo. Existem soluções. Os educadores sugerem algumas soluções para os problemas. Esses entrevistados. Vejam só, a entrevista ouviu esses educadores e eu quis ouvir deles quais estratégias para sanar os problemas. E eles disseram o seguinte: criação de um plano de convivência com regras e ações criadas coletivamente. Desenvolvimento de competências socioemocionais com os alunos. Organização de ações, mediação de conflitos. Orientação e formação socioemocional para os professores. Novas medidas de políticas públicas. Diante disso, quero trazer mais um projeto de chão de escola, trabalhado da Escola Maria Dias, que é um braço social que eu chamo do Vamos Conversar, que foi Crônicas do Meu Lugar, que a gente conseguiu publicar. Ele é um livro, ele foi publicado, mas a gente sabe que quando o livro é publicado, ele foge das mãos dos autores. Não nos pertence, infelizmente. E custou um pouco, mas eu consegui fazer essa publicação, com apoio de uma editora que apoia projetos sociais de escolas. Mas vejam bem, como trabalhar as questões sociais e trazê-las para a sala de aula, isso é uma jogada de marketing para a aprendizagem, porque a gente precisa validar os conhecimentos que os alunos trazem de suas casas, porque eles não vêm vazios para a sala de aula. E volto a dizer, aproveitar a Secretaria de Educação aqui representada, e dizer assim, que a formação de professor, ela precisa ser centrada no integral. Precisamos entender que a gente precisa trabalhar com os dois lados do cérebro. E ele precisa ser trabalhado integralmente. Enquanto a gente não visualizar o professor como um sujeito integral, não avançaremos. É preciso cuidar de quem vai cuidar. E o Crônicas do Meu Lugar, ele nasceu do chão da escola, e foi através desse Vamos Conversar que eu detectei pessoas com ansiedade, com depressão, com textos autorais. E para finalizar minha fala, quero dizer duas frases importantes que eu carrego para mim, para onde eu vou falar sobre a educação, onde eu já falei para muitas cidades desse país, e sempre eu digo isso, que o professor precisa de mais acolhimento e menos julgamento. E que os professores precisam ser cuidados, mas também precisa cuidar. E por isso que eles precisam ser cuidados, porque eles precisam cuidar de quem precisa. Então, minha gente, a educação, ela é multifacetada. E são nessas multifacetas que a gente descobre os problemas e descobre também as soluções para sanar esses grandes problemas sociais que ainda permeiam, infelizmente, a educação brasileira. Falo nisso não somente da educação parapiranguense, mas falo da educação brasileira, que, nesse período de uma gestão neoliberal, está sendo massacrada, em que os professores estão sendo silenciados, em que os professores estão sendo cancelados nas redes sociais, que muitas vezes oportuniza boas vivências, como também projetam ódio.
é preciso que quebremos esse ódio e apostemos no amor. Muito obrigado.